Boa noite. Sexta-feira, 5 de junho de 2026, agora 9h51 da noite. Como eu tomei uma certa quantidade de café às 7 horas, acabou vindo uma certa vontade de olhar algumas coisas de uma lista de métodos numéricos que eu estou fazendo, e eu vou trazer aqui no vídeo a resolução dos 5 primeiros exercícios, 5 primeiros exercícios aí. A lista é essa aqui. Então, primeiro exercício: escreva um algoritmo de substituição progressiva para resolver um sistema triangular inferior. Depois implemente-o em Julia e faça alguns testes. O detalhe sobre esse exercício em específico é que geralmente quando nós vamos trabalhar com resolução de sistemas lineares, nós fazemos a eliminação de Gauss e a substituição regressiva, Hoje nós pegamos a última incógnita e vamos substituindo de baixo para cima. Seria equivalente a resolver o sistema, pegar esse último valor aqui, no caso ele está representando o caso de um sistema impossível, mas onde nós temos a última incógnita e ela tem um valor associado a ela, e você vai substituindo de baixo para cima. Só que aqui ele está pedindo uma substituição progressiva, ou seja, ele está pedindo de cima para baixo. Eu vou só passar por cima do código em Julia porque, primeiro, eu não tenho tanta familiaridade com Julia. Comecei a ver esse semestre junto com a matéria de métodos numéricos, que apesar de eu estar fazendo como dependência, os professores eles não tinham tanto costume de mostrar em programação, muito menos em Julia, mas isso aí é um detalhe. E a questão de ser uma substituição progressiva. Então tem aqui o código. E assim, não vou mentir, isso aqui foi feito pelo ChatGPT, eu só vou explicar, o que ele faz e a execução do mesmo. Então, a gente tem aqui o enunciado, escrever algoritmo, e aí a substituição progressiva ela vai fazer o seguinte: ela vai pegar o sistema triangular inferior, L de x igual a B, onde a gente vai ter L como uma matriz triangular, e a ideia é calcular as incógnitas de cima para baixo. Então, no caso aqui, para pegar o sistema de exemplo, esse é o sistema triangular inferior, que aí justamente é o detalhe de estar ao contrário do que se costuma fazer quando há a substituição de Gauss, que nós fazemos a resolução do sistema por meio de uma triangular superior, Então, o exemplo que foi colocado foi esse aqui, onde a gente tem 200, x1, 130 e o 4 menos 2 e 1. Lembrando que isto aqui, essa parte, primeira daqui para cá é a matriz, e aqui nós temos os x associados em cada linha, e aqui a gente tem o vetor b, que aí é onde está sendo representado aqui o b, que é o vetor dos termos independentes. A função ela vai fazer uma variável n que vai receber as equações do sistema, que aí n vai ser igual ao tamanho de b, novamente sendo o vetor dos termos independentes. Aqui nós temos o vetor que vai armazenar a solução, que vai ser o x, e aí a gente tem um for que vai percorrer dali do i de 1 até n, onde ele vai armazenar o somatório do valor de L com o seu x associado. Então ele vai ser inicializado aqui com o soma igual a 0, para iniciar a variável, e aí ele vai juntar o valor que tiver associado a cada x. Então, por exemplo, aqui nós temos um 2, então esse for ele vai pegar esse 2 e associar com o x1 desta linha. Então ele vai pegar o 2 vezes x1 igual a certa coisa, e vai fazer isso em todas as linhas do sistema. Então a gente vai ter j por
1 de I-1, I-1 no caso que a gente vai chegar até a linha I-1, porque na última linha já vai ter alguma coisa, já vai ter a resolução que vai trazer a substituição progressiva. Ele vai ter o for, que vai pegar a soma onde vai ter o L de IJ vezes o X de IJ. Aqui ele verifica o sistema de divisão por zero. E na substituição progressiva a gente vai ter o xi, que vai ser L de I menos a soma dividido pelo L de I. Vai retornar o X. Ele vai trazer um exemplo da matriz aqui de cima, o vetor separado, e ele vai imprimir matriz L e imprimir o vetor V, o vetor B. Tem como a gente executar a seleção. A matriz aqui é a primeira linha, segunda linha, terceira linha, assim por diante, o vetor. Aqui embaixo ele vai pegar e resolver o sistema considerando os parâmetros desenvolvidos anteriormente, que L é a matriz e B é o vetor. Então aqui ele vai resolver. Solução encontrada 2, 1,666 dízima e mais outra dízima aqui de menos 4,6, que aí foi resolvido. E aí, para poder verificar, né, ele vai pegar o valor de L vezes X e depois o vetor original 470, 470, que é a solução original aqui. Então, quando a gente tem essa solução aproximada, a gente tem os valores da solução e assim por diante. Essa explicação ficou bem superficial, como eu falei. Eu foquei em fazer os outros exercícios, né? E acabei deixando esse de programação em Julia para depois. Que no caso eu estou explicando ele aqui mais para poder realmente fazer, né? E explicar os 5 exercícios. Então agora a gente vai para o exercício 2. Para cada um dos sistemas lineares a seguir, resolva-os utilizando um método gráfico e explique os resultados de um ponto de vista geométrico. Então, a gente vai ter esse seguinte sistema aqui. Vamos lá. X1 mais 2 vezes x2 igual a 3 e x1 menos x2 igual a 0. Vou colocar os espaços aqui para poder ficar decente. Muito bem. Esse é o sistema. A ideia é a gente pegar esse sistema e uma das maneiras que a gente pode fazer é para poder aplicar um método gráfico é substituir o 0 e o 1 no x1 e isolar o x2. Então, por exemplo, a gente vai ter aqui
0 mais 2 vezes x2 igual a 3. Daí a gente vai isolar o x2. Então, nesse caso, o x2 vai ser igual a 3 dividido por 2. Nesse caso, x2 igual a 1,5. Então, quando x1 é 0, x2 é 1,5. Agora a gente vai fazer para o x1 igual a 1. Muito bem, então 1 mais 2 vezes x2 igual a 3, ou seja, a gente vai ter uma leve diferença, porque aí a gente vai passar o 1 e no caso vai ficar aqui o 2 dividido por 2, né, porque a gente vai ter um positivo, passa negativo, então 3 menos 1, 2. Então, quando vem aqui e passa esse 2 dividindo, vai ficar 2 dividido por 2, que vai ficar 1. Ou seja, a gente tem que considerando um gráfico, vai ser melhor desenhar a linha. Vamos colocar o x1 e depois o x2 no outro eixo. Vou passar mais para cá. Então, lembrando, para o x1 igual a 0, a gente vai ter... Deixa eu mudar a cor disso aqui. Tá. Ó. Então, a gente vai ter que... x1 está valendo 0, então o x2 vai valer 1,5. Vamos colocar aqui que seja 1,5. Passar esse negócio aqui para branco de novo. Isto. Então, aqui a gente vai ter o primeiro ponto. Aí para x1 igual a 1, vamos colocar que aqui seja 1. Ok. Aí, para x1 igual a 1, x2 também vale 1. Então vamos colocar aqui. Fiz desenho na escala bem fodida, mas a gente vai ter aqui que é o 1. E aí a gente vai poder fazer o desenho da linha. Porque para poder fazer a linha não, a reta, porque para fazer uma reta você precisa de 2 pontos. Então o outro vai estar mais ou menos aqui. Muito bem, conseguimos os 2 pontos. Então a gente vai ter isso aqui, mais ou menos.
ser a primeira linha, a primeira equação. Aí a gente vai para a segunda equação. A gente vai substituir as coisas na equação 2 também. Então a gente vai pegar o x1 igual a 0, ou seja, a gente vai ter o 0 menos o x2 igual a 3. Nesse caso, a gente vai ter aqui x2 igual a 3. E é isto. Agora para x1 igual a 1, na equação 2, fez a porra certo. Tá. Vamos lá. Aí agora a gente vai ter a situação parecida com a equação 2 da outra fórmula, que aí a gente vai ter que passar x2 vai ser igual a 3 menos 1 e vai ser 2. Então x2 vai ser 2. Para poder, né, enfim, facilitar as coisas. Aí nós vamos fazer o desenho no mesmo gráfico, que vai estar com uma escala fodida, mas enfim. Agora eu vou colocar uma outra cor para a gente não se confundir. Agora eu vou usar o verde. Tá. Então a gente vai ter que para x1 valendo 0, x2 vai valer 3. Então vamos colocar que aqui seja o 3. E aí para x1 igual a 1, a gente vai ter que o... Ai, que bosta, tá. Ele apagou aqui. Inferno. Ó, a gente vai ter que o x1 vai ser igual a 1, x2 igual a 3. Então, nesse caso, novamente, x2 igual a 2. Ok, então, relembrando, para o x1 igual a 1, a gente vai ter que o x2 é igual a 2. Então, vamos fazer um desenho aqui. Isso. Aí vamos ter um outro ponto mais ou menos aqui. Ok. Agora, relembrando o desenho, para a equação 2, quando x1 é 0, x2 é 3, ou seja, o primeiro ponto vai estar aqui. Será se está certo a bosta? Tá. Então x1 igual a 0. x2 igual a 0 também, porra. Eu tirei o 3. Isso que dá, ficou copiando e colando as coisas da equação 2 aí, ó. Muito bem. Então, x2 também é igual a 0. Eu vou ter que apagar. Não vai dar pra apagar essa porra. Tá. Então. Ai, bosta. O primeiro ponto, ele vai ser... Ignora essa porra aqui. Primeiro ponto vai ser x1 igual a 0 e x2 igual a 0. Origem. E aí para x1 igual a 1, a gente vai ter que x2 é igual a 2. Então, a R2, que é a segunda reta, ela vai ser aqui, mais ou menos. Ou seja, aqui nós temos um caso de um sistema linear que ele vai... Até escrever
ver aqui e acompanhar as minhas anotações, que ele vai ser um sistema compatível e determinado. Aqui tem solução única, que é por isso que ele é compatível e determinado da seguinte forma, porque aí nós temos a interseção entre as duas equações, que está aqui, que vai ser a resolução. Ok. Então, o método gráfico para poder resolver é basicamente isso. Então, temos a outra equação, que a gente vai fazer a mesma coisa. O que seleciona? Não. Tá. Isso. A gente vai ter essa aqui foi a e aqui a gente vai colocar a B. E o desenho. Isso, maravilha, maravilha. Muito bem. Aí, nós vamos ter... Esqueci disso aqui. E eu vou ter que mandar mais para baixo. Muito bem. Aí a gente vai ter a segunda equação, que vai ser x1 mais 2x2 igual a 3. Não, pô, peraí. x1 mais 2x2 é a mesma coisa, tá? Então, essa é a primeira equação, e aí a gente vai ter 2x1 mais 4x2. Igual a 6. Ok. Então, vamos lá. Mesma situação. A gente vai pegar x1 igual a 0, x1 igual a 1 e vamos desenhar a reta depois. Vou até esticar mais isso aqui. Talvez eu precise. Provavelmente eu vou precisar. Isto. Muito bem. Então a gente vai ter aqui originalmente 0 aqui, 2 vezes x2 igual a 3. Ah, vai ficar a mesma coisa. Que aí a gente vai passar o x vezes 3 sobre 2 e 1,5. Tá. x1 igual a 1. Então, isso aqui vai ficar igual. E aí na equação 2 a gente vai ter aqui x1 igual a 0. Então 2 vezes x1, 2 vezes 0. Vou deixar
aqui para ficar mais fácil de identificar. E x2 igual a 0, x2, 0 não, 6, lembrando. Aí vai ficar fácil, porque aí x2 vai ser igual a 6. E aí para x1 igual a 1, a gente vai ter 2 vezes 1, que é o famoso 2, x2 igual a 6. Então aqui nesse caso, colocando mais um passo, a gente vai ter 6 menos 2, esqueci a porra do 4, tá bom. Então a gente vai ter aqui que vai ser 6 sobre 4 para facilitar. 1,5 também. Então eu vou fazer contas na calculadora que são bem triviais, porque apesar de eu ter tomado café, ainda é 10 e pouca da noite. Então, vamos lá. Segunda equação, a gente vai ter 2 vezes 1 mais 4 vezes o x2 igual a 6. Então, a gente vai ter 6 menos 2, que vai ser 4. E o 4 aqui também multiplicando. Então, no final, a gente vai ter o x2 igual a 4 sobre 4, que vai ser igual a 1. Agora é fazer o desenho. Para a primeira equação, a gente vai ter que para x1 igual a 0, x2 é 1,5. Diminuir o traço. Ou seja, a gente tem um ponto aqui. E para x1 igual a 1, nós temos x2 igual a 1. E eu errei na merda da escala de novo. Tá. Até aqui a primeira reta. Mais ou menos. E aí, para a segunda equação, a gente vai ter que para x1 igual a 0, x2 igual a 1,5, que vai ser a mesma coisa aqui, mesmo ponto. E aí, para x1 igual a 1, x2 igual a 1 também. Então aqui nós temos um caso onde as retas são concorrentes. Concorrentes não, perdão. Elas são coincidentes, exatamente. Onde o sistema ele vai ser compatível e indeterminado. Onde teremos infinitas soluções. Porque qualquer valor que a gente coloque em uma equação também vai satisfazer a outra equação. Então, a gente vai ter um sistema compatível e indeterminado. E um outro detalhe também interessante de verificar é que aqui nós temos o x1 e na segunda equação é o dobro, né? Aí aqui nós temos o 2x2 e aqui também é o dobro. E o resultado também no vetor B, que é 3 e aqui é 6, então uma
equação é linearmente dependente da outra. Isso também é um notório indicativo de que nós estamos trabalhando com um sistema compatível e indeterminado. Certo, essa é a B. E a C, nós vamos trabalhar com essa equação aqui. Eu vou ver se eu consigo pegar. Isso. Muito bem. Certo. E aí temos a terceira equação. x1 mais 2x2 igual a 3. E aí a gente vai ter menos 2x1 menos 4x2 igual a 6. Conferir ali. x1 mais x2 igual a 3. x1 mais 2x2 igual a 3. Menos 2x1 menos 4x2 igual a 6. Certo. Mesma situação. Aí como aqui tá a mesma equação, isso aqui não vai mudar. O primeiro desenho vai estar imaculado, basicamente. Vai ser a primeira reta. E aí certo. Então, para a segunda equação, nós vamos ter que x1 igual a 0, então a gente vai ter menos 2 igual a 0, blá 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 blá. E aqui vai ser o menos 4 x2 igual a 6. Aqui vai ser a mesma porra. Tá. E aí isso aqui vai ser igual a 6 também. Ok, 1,5. Tá. Aí agora para x1 igual a 1, a gente vai ter menos 2 vezes 1 mais menos 4x2 igual a 6. Então a gente vai ter que menos 4x2 vai ser igual a 6 mais 2, que vai ser 8. E aí a gente vai passar o 4 dividindo. E aí vai ficar 8 dividido por menos 4, que vai ficar menos 2. Eu fui paranoico. Eu vou ver se eu não estou fazendo nada errado, porque eu já resolvi esses exercícios na aula de revisão, mas é sempre bom verificar se está tudo certo, porque aí eu não falo merda aqui. Isso, tá certo. Então, novamente, a primeira linha, mesma coisa, imaculada basicamente. Aí vamos ter a equação 2, onde para x1 igual a 0, x2 igual a 1,5. Vai ter x1 igual a 0. Então, errei o sinal aqui, porra. Não, pera. É o e-mail mesmo. Tá. Então a gente
6 dividido por menos 4, que aí vai dar menos 1,5. Aí, tá vendo? Muito bem. Agora eu lembrei. E aí o detalhe é que essa é a primeira reta. E aí a segunda reta vai ter para x1 igual a 0, x2 igual a menos 1,5. Não. Menos 1,5. Que aí vai ser esse. E aí para x1 igual a 1, x2 vai ser menos 2. Mais ou menos aqui. Fazendo assim com que a reta fique mais ou menos desse jeito. Que a gente pode arrumar aqui com mais ou menos assim. Tá. Isso indica o quê? Que nós temos duas retas paralelas. E aí nesse caso, nós vamos ter um sistema com a nomenclatura correta aqui, um sistema incompatível. Com nenhuma solução. Nenhuma solução, né? Porque, como podemos verificar aqui no método gráfico, não tem nenhuma interseção entre as retas, então não existe um valor que satisfaça ao mesmo tempo a equação 1 e a equação 2. Essa é a ideia. Muito bem. Aí, a terceira questão ela é basicamente o que a gente fez provar no exercício anterior, porque ele vai dizer: considerando que a matriz aumentada já está na forma escalonada, pesquise e escreva quais são os possíveis casos que podem acontecer na resolução do sistema linear correspondente e indique quais são as condições para cada caso acontecer. Então, a gente vai voltar aqui e vamos responder a só fazer uma isso. Muito bem. Isto. Aí aqui a gente vai ter as três respostas. Muito bem. E aí, sistema incompatível e determinado, solução única. Sistema compatível e indeterminado, infinitas soluções. E sistema incompatível, nenhuma solução. Então, para poder exemplificar isso de maneira melhor, eu vou trazer essa imagem aqui, que aí nós vamos... Dá para eu... Vou fazer...
matriz A original e o vetor B. Vamos supor que ela vai estar escalonada, como está dizendo no exercício. Então, aí a gente vai isso aqui me ajudou a entender bastante a ideia de um sistema. No caso aqui, essa é a exemplificação do caso 3, né? Porque aí é o sistema incompatível. Então, primeiro vamos fazer aqui também o desenho que aí essa vai ser a matriz A, e aqui, contando tudo, vai ser a matriz ampliada. Vai ter aqui a matriz muito bem. E a ideia é a seguinte: a gente vai verificar os postos de cada matriz. Então, no caso da primeira situação, onde temos um sistema compatível determinado e solução única, a quantidade de posto, o número do posto da matriz A, ele vai ser igual ao posto da matriz A, B. Ou seja, a quantidade de linhas não nulas em A vai ser a mesma quantidade de linhas não nulas. Senhor. A quantidade de linhas não nulas em A vai ser a mesma quantidade de linhas não nulas na ampliada. Então, por exemplo, vamos supor que a gente tem aqui, em vez desse zero, um x. Vamos supor que esteja aqui um x. Então, na matriz A, a gente vai ter 1, 2, 3, 4 linhas não nulas. E aí, expandindo, colocando na matriz ampliada, a gente vai ter 1, 2, 3, 4 linhas não nulas também. Então, admite-se uma solução única. Esse é o detalhe. E aí nós vamos ter sistema compatível e indeterminado, onde nós vamos ter infinitas soluções, onde o posto de A vai ser igual ao posto de AB e menor do que N. Eu vou colocar esse N aqui igual a N, que é o número de incógnitas. Então, no segundo caso, a gente vai ter que o posto da ampliada vai ser menor do que o da matriz original. Então a gente vai considerar que a gente tem, em vez de um x aqui, a gente vai considerar que tem um zero aqui em cima. Deixa eu ver se isso aqui vai dar certo.
3, 4. Aqui o posto da ampliada vai ser 3. Não, isso aí não ficou. Eu tinha uma coisa fácil, só que agora eu esqueci. Que aí o posto de A vai ser menor do que o posto de AB, menor que N, tá? Lá vamos nós. Terminado. 3, imagem. Caralho, como é que eu esqueci essa porra? Ah, bicho, esqueci. Até que pariu, hein? Tá. Só passar mais uma vez pra não demorar demais também nisso aí. A gente vai ter sistema compatível indeterminado, onde a gente vai ter infinitas soluções. Então a gente vai ter um valor aqui. Então. Seria o único jeito, então. Aí a gente tem. Não, mas aí vai estar igual também, porra. Ah, que se foda, esqueci. Enfim. Sistema compatível indeterminado, que a gente vai ter essa porra aqui. E o sistema compatível, onde a gente não vai ter nenhuma solução, onde um posto de A vai ser menor do que o posto de B. Que aí é exatamente este caso, onde nós vamos ter um posto de 1, 2, 3, 4 aqui na matriz A. E aí, não, 1, 2, 3 na realidade, né, porque essa linha é nula. E na matriz ampliada vamos ter 1, 2, 3, 4, né, como linhas não nulas. O que iria implicar que 0 equivaleria a alguma coisa, o que obviamente é absurdo, então o sistema ele é incompatível. Porra, depois eu tenho que pensar mais aí, mas esqueci. Agora o exercício 4. Usando o método de eliminação de casos com substituição regressiva e aritmética de razoamento de algoritmos para resolver o sistema linear a seguir. Não reordene as equações. Isso vai ser bem interessante, porque... Porra. Deixa eu ver se consigo pegar o print e mandar direto lá. Muito bem. Ok. Vamos colocar uma linha aqui. E aí essa vai ser a 4.
resolver utilizando o método de eliminação de Gauss com substituição regressiva, que é o método mais comum. Então, a ideia é pegar isso aqui, dar um jeito de isolar o x3 aqui na equação de baixo e depois substituindo de maneira regressiva, como é exemplificado e pedido no exercício. Então a gente vai fazer o passo a passo com a eliminação de Gauss. Então, primeiro a gente vai ter que definir o pivô. Vamos ter primeiro pivô. Primeiro pivô, que vai ser o da linha A11. Então, a gente vai ter a linha A11, então vai ser aqui o 4. Aí, nós vamos pegar o multiplicador. Eu vou fazer a matriz aqui, porque aí facilita na hora de enxergar os números. Certo. Muito bem. Quatro menos oito menos, dois, cinco, dois, três, dois, quatro, 11. Ok. Que aí fica bem mais fácil de ver as informações que a gente está pegando da matriz. O pivô vai ser o A11, que vai ser a primeira linha e a primeira coluna. 4. Perfeito. Aí o multiplicador, ele vai ser o M21. Multiplicador. Aí ele vai ser esse número da linha de baixo dividido por esse aqui. Então vai ser o 2 dividido por 4, que vai ser o quê? Adivinhem, 2. Oh, 2 caralho, pô. Meio. Certo, então qual que é o processo para a gente poder fazer a eliminação de Gauss? Nós vamos pegar a linha 2, né, que é a subsequente que deve ser zerada, e a gente vai aplicar em cada número o valor ali que vai zerar tanto esse número quanto fazer as operações nesses outros aqui para garantir que
a equação ela seja representada da mesma maneira, né? Que aí vai ser pegado o multiplicador e colocado em todos os números para poder garantir que a equação não se desbalanceie, né? Então, vai ser pulado esse número aqui porque já vai zerar, né? Então a gente vai fazer o que? A gente pegaria o 2 vezes meio, 2 não, calma, a gente pegaria o 2 menos, vou até colocar aqui, seria o 2 menos meio vezes aqui o valor vezes 4, que aí ele vai pegar o valor do multiplicador e colocar vezes o valor da linha de cima. Então automaticamente isso aqui vai zerar, que aí vai ser 2 menos meio vezes 4, que vai dar 2, então tudo isso aqui vai para zero. Então, nas operações que vão ser colocadas aqui, vai ser pulado esse valor, porque ele já vai ser zerado. Então, só para explicar aí, eu também fiquei meio com essa dúvida quando fui fazer os exercícios, e aí eu me deparei com essa explicação. Então, a gente vai ter aqui... Aí agora a gente vai fazer na segunda linha, considerando o A23. Que aí vai ser a segunda linha. A22, pô. Que a gente vai começar por aqui. Então a gente vai ter o 5 menos meio vezes o menos 1, que é o valor que vai estar aqui em cima. E aí isso vai ser igual a 5 mais meio, que vai ser igual a 5,5. Essa é a ideia. Tá, 2, 3, vamos adaptar. Que aí lembrando que a gente está... Isso aqui é o de linha, isso aqui é de coluna. Então nós estamos na segunda linha. E agora no terceiro elemento. Então 1, 2, 3. Aí vai ser o 2 menos o meio vezes 1, que é o elemento da linha de cima. Então a gente vai ter 2 menos meio vezes 1, que aí vai ser menos meio, que vai ser 1,5. E aí aqui a gente vai ter o valor de B. B, lembrando que é o resultado das incógnitas, né? O valor das equações. O B2 ele vai ser da seguinte maneira: a gente vai ter o 3, que é o valor original aqui, menos meio vezes 8, que está aqui em cima. E aí nós vamos ter 3 menos 4, que vai ser igual a menos 1. Então, a gente fez o primeiro passo a passo do exercício, e a matriz resultante vai ser a seguinte, porque isso aqui também é um passo importante a se fazer, que a gente consegue visualizar o que a gente está fazendo de conta. Então, essa linha não se alterou, e aí isso aqui se alterou. A gente zerou isso aqui, aí o 5 virou 5
1,5. O 2 virou 1,5. E o 3 virou menos 1. E aí nós vamos passar para essa outra linha aqui. Então o processo de pivô e multiplicador também vai ser o mesmo, só que baseado agora nessa matriz. E aqui a gente vai ter o segundo pivô, que é o segundo pivô, vai ser aqui da diagonal, então ele vai ser o 5,5. Que essa é uma informação que vai ser jogada aqui. Aí o multiplicador ele vai ser ele vai ser aqui o 1 dividido pelo 4. Eu peço perdão aí pela lentidão, novamente, horário, porque às vezes vou verificar alguma coisa e tem que ver se está certo, e é isso. Então, o multiplicador vai ser 1 dividido por 4, que aí vai ser o terceiro elemento da primeira coluna, dividido por esse aqui. Ok. Aí novamente, como eu falei, o primeiro elemento que ele já vai zerar automaticamente, porque aí a gente vai ter a seguinte conta, que seria o 1, que é o elemento aqui, menos o 0,25, que é o multiplicador, vezes 4, que aí vai zerar isso aqui, que vai ser 1 menos o 0,25, que é o multiplicador, vezes o 4, que é o valor daqui. Então, reiterando. Certo. Esse aqui já vai zerar. Aí agora a gente vai substituir os valores. Então, a gente vai ter aqui o 2 menos 0,25 vezes o menos 1, que aí vai ser 2 mais 0,25, que vai ser 2,3, lembrando que aqui ele está pedindo um arredondamento de 2 algarismos, então vai ser 2,3, que aí 2,25 a gente vai ter aqui ele arredondado para 3. Aí o 0,25 vezes 1, que aí vamos ter o 2 menos 0,25, menos 0,25 vezes 1, ou seja, a gente vai ter 4 menos 0,25, que vai ser o equivalente 3, que seria 3,75, só que aí fica 3,8. E aí nós vamos ter o valor de B, que aí vai ser o 11, 0,25 vezes 8, que aí 11 menos
2 vai ser 9. Aí teremos a matriz resultante disso aí. De fato. E aí, como mexemos apenas na terceira linha, esse aqui vai estar zerado, esse aqui vai ser 2.3, esse outro elemento vai ser 3.8 e o 11 vai se transformar no 9. Então, qual que é a ideia? A gente tá no processo aqui, fase final, e a gente vai ter que fazer mais uma interação. Porque a gente precisa deixar essa incógnita aqui vazia. Então, o multiplicador ele vai ser o 2.3 dividido por 5.5, né, esses valores, que aí esse aqui vai ser o pivô, e aí o multiplicador vai ser o de baixo dividido pelo pivô. 2.3 dividido por 5.5, que vai ser 0.42. Agora a gente vai fazer as substituições. Vamos mudar essa porra aqui. Porra, verdade, né? Aqui é o 3,2. Aqui é o 3,3. Ó, tô fazendo merda. Sei lá. Não vou mexer demais nessa porra aqui, não. Aqui. A gente vai ter o 3,3. Que a gente vai mexer só nessa linha. Então, é isso aqui. Então, a gente vai ter 3.8. Que lembrando, isso aqui já vai zerar pela coisa que ser o multiplicador vezes o número de k, que vai zerar isso aqui. Então, enfim, a gente vai ter o 3.8, que vai ser esse último número. Vamos ter o multiplicador que vai ser 0.42 vezes o 1.5, que vai ser relacionado à linha de cima. E aí isso vai ser resultante de um 3.8 menos 0.69, trazendo como resultado final 3.2. Consequentemente, o B3 a gente vai ter que alterar também, que aí vai ser o 9 menos 0.42 vezes menos 1, que vai ser o dessa linha, 0,9 menos 0.42, trazendo 9.4. E aí agora
bem. E aí o A33 vai ser 3.2, tendo aqui o 9.4 nessa posição. Ou seja, agora nós resolvemos o sistema. Então, relembrando que envolve o x, né? Então a gente vai ter isso. A gente vai ter que 3.2 vezes x3 vai ser igual a 9.4. Trazendo a informação de que x3 vai ser igual a 9.4 dividido por 3.2, que vai ser igual a... não coloquei essa porra aqui. Então a gente vai fazer 9.4 dividido por 3.2. Então vai ser aí 2,9. E aí é feita a substituição regressiva para poder trazer os valores das outras incógnitas. Então o x3 a gente definiu aqui como um 2.9, que aí vai ser o 3. E aí as outras respostas, o x1 vai ser igual a 1 e o x2 vai ser igual a menos 1. Então a gente pode trazer essas respostas, né, e colocar no sistema e ele vai ser resolvido. Essa foi a ideia do exercício. Certo. E agora a gente vai fazer o quinto. E último exercício. Que vai ser bem parecido. A gente vai eliminar os elementos. E uma matriz M dada por esses elementos. E a gente vai fazer ele pelo método da decomposição LU, onde a gente vai pegar a matriz e dividir ela em uma matriz inferior, que vai ser a L, e uma matriz superior, que vai ser a U. Que aí vai ser o grande intuito, onde a gente vai pegar um sistema que vai ter essa matriz, no caso chamada de matriz M, e ela vai ser igual à multiplicação da matriz L e a matriz U, né, que ele traz economias computacionais bem interessantes. Então, esse vai ser o exercício. Só que antes eu vou fazer um pouco de chá para mim. E aí eu já volto.
café 7 da noite e chá às 11h15. Muito bem. A ideia é aplicar a decomposição LU na matriz. E aí eu vou fazer um desenho na lateral aqui só para ficar mais fácil. Vou pegar, pode ser essa matriz. Pegar essa matriz. Que aí já altero aqui. 2 menos 1 e 1. 3, 3, 9 e 3, 3, 5. Isso aqui não vai precisar. Muito bem. Que aí a ideia é pegar essa matriz M e em vez de ter que pegar ela inteira, a gente vai ter uma matriz lower, que aí a gente vai ter a lower como sendo uma triangular inferior, que aí vai ter números aqui e uma upper, a mesma ideia, só que sendo triangular superior, que seria isso aqui, e abaixo da diagonal ela ser nula. Essa é a ideia. Então a gente vai fazer isso com essa linda matriz. Primeiro passo, a gente vai eliminar os elementos abaixo de A11, que aqui no caso é o 2. Então a gente vai ter como pivô, vou pegar aqueles trechos, isso, primeiro pivô vai ser 2. Aí a gente vai ter o multiplicador 2, 1, que vai ser 3 dividido por 2, que vai ser igual a 1,5. E também vamos ter o multiplicador 3, 1, que vai ser 3 dividido por 2 também, que aí no caso vai ser esse por esse. Muito bem.
operações. Na linha 2, nós vamos ter o seguinte desenvolvimento. No primeiro elemento a gente vai ter 3 menos 1,5 vezes 2 segundo elemento nós vamos ter 3 menos 1,5 vezes 1 ter aqui L2 vai receber L2 menos 1,5 vezes L1, para poder ficar bem exemplificado, para não me perder, porque nessas horas é a coisa mais fácil que tem de perder. Tirando a matriz do alvo, 3 menos o multiplicador vezes 2, 3 menos 1,5 vezes menos 1, né, no caso. E agora a gente vai ter o 9 menos 1,5 vezes 1. E isso aqui vai ter como resultado final 0, 4,5 e 7,5. Muito bem, isso foi aplicado na linha 2. E aí a linha 3, ela vai passar por um processo semelhante. Vamos ter aqui que L3 vai receber L3 menos 1,5 L1. Menos 1,5 vezes 2, 3 menos 1,5 vezes menos 1, e aqui vamos ter o 5 menos 1,5 vezes 1, que vai ser igual a 0, 4,5 e 3,5, certo? Aí nós vamos ter, após essa primeira etapa, a seguinte matriz resultante. Menos 1 e 1, aqui 0, 4,5, 7,5
etapa foi essa. Fizemos o primeiro multiplicador e aplicamos na segunda e na terceira linha. Agora a gente vai para a segunda etapa. Onde a gente vai fazer a operação do novo multiplicador aplicado a essa matriz aqui. Segundo pivô, ele vai ser 4,5, que vai ser esse outro elemento da diagonal. O multiplicador, ele... deixa eu ver se pô. O multiplicador vai ser 4,5. Tá. Pera aí. Tá. Esse eu não fiz na sala. Tá. Exatamente. Só fazer uma curiosidade. Lineares online. Deixa eu ver se tem. Mas esse aqui é LU. Não vai ser essa porra. Enfim. Tá. A gente vai ter o segundo pivô. Ele vai ser 4,5. Tem esses multiplicadores aqui. E aí a gente vai aplicar a operação na linha 3. Onde nós vamos ter L3 recebendo L3 menos 1 vezes L2, que foi o que eu anotei. Então
como 0, por já estar zerado, né? Teremos o 4,5 menos 1 vezes 4,5 vamos ter o 3,5 menos 1 vezes 7,5 e é isso. Estou apertando muita tecla porque ela está falhando, então ela dá dessas. A gente vai ter o primeiro elemento 0, o segundo elemento ele vai ser 0 também, e o último elemento vai ser menos 4, que vai ser esse valor aqui. Consequentemente, vamos ter agora deixa eu pegar aqui essa aqui vai ser a upper, que a gente vai arrumar, só vou colocar os valores. Santo Deus. Muito bem, essa vai ser a upper, que vai ser 2 menos 1 e 1, 0, 4,5, 0, 0 e menos 4. Duração LU online. Eu sei, essa porra aqui eu não... Tá, foda-se. Tomara que eu não me foda. Vamos matrizar, onde a gente vai ter 2. Eu tô realmente curioso pra ver se eu realmente fiz esse treco certo, porque não gosto de fazer essas coisas na devida incerteza. 3, 3 e 9, 3, 3, 5. Cadê a upper? Dois menos 1 e 1. 9 sobre 2 vai ser 4,5, né? 7,5. É, essa aqui mesmo. Porque aí a organização vai ser essa na upper. E a lower, ela vai carregar os coeficientes. E foi esses coeficientes que a gente usou aqui nas etapas. Então, a gente vai ter a lower 1 aqui, 0, 0. Vamos ter 1,
os coeficientes usados aqui. Na linha 2, 1,5. Aqui o outro coeficiente também foi 1,5. E aqui o coeficiente usado foi esse 1. Que, salvo engano, ele foi tirado daqui. Só foi pego como... enfim. Mas a conta tá certa, porque aí os valores eles batem com o cálculo aqui da LU feita. Então, esse é o quinto exercício. Vou fazer mais coisas porque também eu não estou lá mais em muitas condições. Mas, de maneira geral, a ideia é essa. Aqui a gente trabalhou com a verificação de sistemas utilizando o método gráfico, A, B e C. Teve também, né, o algoritmo, né, que eu comentei, que está aqui. Enfim, isso aqui pode ser replicado facilmente considerando as ferramentas que temos à disposição hoje. Aqui, que aí eu estou comentando justamente sobre a parte de fazer o exercício manualmente, porque você precisa saber minimamente o que você está fazendo. Aqui na 3 é a exemplificação dos sistemas possíveis na hora de você resolver, né? Onde nós temos o sistema compatível e determinado, sistema compatível e indeterminado e o sistema incompatível, onde aqui no caso temos solução única, infinitas soluções e nenhuma solução. A resolução desse sistema aqui utilizando o método de eliminação de Gauss com arredondamento por 2 dígitos. Todo o processo feito por aqui. E aqui, na quinta questão, temos a fatoração LU em ação para poder garantir que nós tenhamos duas matrizes que multiplicadas se transformem nessa matriz M. Então, essas são as matrizes. Então, se você multiplicar essas matrizes, você chega nessa matriz M inicial e esse é o processo. Então, foram esses exercícios. Talvez nos próximos dias eu consiga fazer exercícios da terceira lista, né? Que vai ter uma prova semana que vem de métodos numéricos e vai ser relacionado aos exercícios da lista 2 e lista 3. Aí a lista 3 tem as suas atividades relacionadas, ainda não fiz, vou fazer. E depois eu faço um vídeo para poder também eu conseguir captar melhor os conteúdos relacionados ao que é pedido nos exercícios. E creio que seja isso.